Olá, meu nome é Cristina Margalho, eu estou aqui para falar em nome da equipe de redação do curso Logos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução. Sobre a introdução, eu tenho um passo a passo muito importante que eu sugiro que você, aluno esperto, aluno padrão Logos de redação, deverá seguir para que sua redação brilhe, para que a sua redação seja uma redação purpurinada, para que a sua redação tenha o cheiro da nobreza, aquela redação que se impõe, que atravessa o tapete vermelho e que brilha com a nota maravilhosa e com a sua vaga que você tanto quer. Olha para mim, como fazer uma redação e pensar na introdução, que geralmente é um dos grandes desafios, né? Muita gente fala, começar é difícil. Engano seu, no Enem não existe dificuldade na redação. A redação do Enem é treino, a redação do Enem é confiança. Você tem que olhar para o seu professor, confiar nele, acreditar nele e deixar ele te levar, porque tudo vai dar certo. A gente sabe o que está fazendo. Olha para mim, a introdução, ela tem que ter esses elementos aqui. Ó, primeiro, a contextualização. Olha que linda essa palavra, contextualização. A segunda coisa que tem que ter na sua introdução é o que nós chamamos de, ó, vou botar com outra cor, transição para o tema. Junto desta palavra, transição para o tema, eu vou colocar aqui, ó, delimitação temática. Não é a mesma coisa? Não. Confia em mim. Olha para o quadro. Olha para o quadro e anota aí no seu caderno. Anota no seu caderno, guarda na sua cabeça e leva para o dia da prova. A vaga é sua, já falei. Olha para mim. Ó, transição para o tema. Delimitação temática. Quando você fizer esta primeira etapa, esta segunda etapa, você estará pronto para fazer a parte que definirá toda a sua redação. Olha para cá. Neste momento, você deverá apresentar uma tese. Apresentação da tese. E olha o que eu vou fazer. A tese não é qualquer coisa, não. A tese, ela é as causas, os problemas que você identificou em relação àquele tema que será discutido. Se hoje nós falamos de tecnologia, a tecnologia é um assunto, que problemas podem ser pensados no que diz respeito à tecnologia? A tecnologia é um problema porque está substituindo o homem pela máquina? Existe um processo de substituição da mão de obra humana pela tecnologia? A tecnologia ela é um problema porque ela tem criado dependência dos indivíduos, usos em excesso, doenças que já foram catalogadas e tipificadas no Código Internacional de Doenças como nomofobia, no mobile do inglês. Então, se a tecnologia vem com um aspecto positivo e você observa na sociedade uma reiteração de um comportamento negativo, de um comportamento que evidencia que algo não está em conformidade com um padrão de saúde, e ele se tornou um problema para você. A tecnologia, o computador, o celular, se tornou um problema para você. Então, no Enem, você tem um tema que, mesmo que não pareça um problema, ele pode se tornar. O maior barato redes sociais, né? Você tem várias redes sociais, você tem TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter,
todos muito úteis e todos muito revigorantes do processo de comunicação de massa, do processo de comunicação humana. Isso é algo absolutamente fabuloso. Se nós pensarmos que os homens teciam tramas de papiro para terem pergaminhos para se escrever. Hoje você se comunica com um clique. Agora, se as redes sociais são utilizadas para o excesso de exposição e se ali você tem uma vitrine de vaidades, se ali você tem uma vitrine de compulsões, se ali você tem uma vitrine dos chamados pecados capitais, não estou falando em termos morais, mas estou falando em termos comportamentais, o quanto esses deslizes podem se tornar um problema para a sociedade. E ali você tem, então, a sua introdução. E aí, nós vamos finalizar a aula falando de um assunto extremamente importante, que é o repertório. Olha aqui. O repertório cultural. O repertório cultural, ele não é uma opção. O repertório cultural, ele não é uma escolha. Eu não coloco se eu quiser. Ele integra um dos elementos que serão pontuados na competência 2. Na competência 2, você será avaliado. 1, quanto à estrutura do seu texto. É uma dissertação ou não? 2, desenvolveu bem ou não o tema? A abordagem, ela foi abrangente, tangente ou fugiu do tema? E, além disso, o repertório, ele também será analisado. Esse repertório será avaliado segundo os seguintes critérios. Anota aí. O repertório, ele tem que ser legitimado. O repertório, ele tem que ser pertinente. O repertório, ele tem que ser produtivo. Então, LPP. O seu repertório cultural, ele tem que ser LPP. Legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado, pertinente e produtivo. Com isso, você terá um grande desafio pela frente. Ao pensar a estrutura da sua introdução, você deverá pensar no uso de um repertório, de uma das áreas de conhecimento que você domina, ou que você se identifica, ou que você julga adequada para fazer aquela ilustração, de modo que, a partir do momento em que essa escolha for feita, você poderá fazer toda a acomodação desse passo a passo que eu coloquei no quadro, ok? Então, vou dar um exemplo final para fechar a aula, que é o seguinte: suponhamos que o tema da redação esse ano seja a volta das doenças erradicadas no Brasil. Sabemos que muitas doenças, elas têm sido, já foram erradicadas no Brasil, né? Como sarampo, varíola, muitas doenças, a poliomielite, foram doenças que, a partir da descoberta de vacinas e de políticas públicas de vacinação e de prevenção, sobretudo, essas doenças foram erradicadas. Contudo, existe hoje um movimento de resistência que vem crescendo, não só no Brasil, mas também em outros países da Europa e do mundo, que oferecem resistência no que diz respeito à tomada dessas medicações com caráter preventivo e imunizatório. Com isso, nós temos aqui a possibilidade de escolher para a contextualização um fato histórico, uma alusão histórica que dê conta de ilustrar, fazer um preâmbulo, apresentar
o tema, né? Fazer um venha comigo, que eu vou te levar, né? Vem cá, eu sei do que eu estou falando. A revolta da vacina no Brasil representou um momento protocolar de resistência no que diz respeito às políticas sanitaristas do governo Rodrigues Alves e às campanhas de vacinação sugeridas, implantadas por Oswaldo Cruz. Esse aspecto que está sendo referenciado, aludido, foi algo que de fato aconteceu. Para que você faça a transição para o tema, você pode pegar esse aspecto negativo da revolta da vacina e fazer uma replicação no momento em que fizer a transição para o tema. A replicação é o seguinte: ainda que diferente deste contexto histórico da revolta da vacina, ainda que diferente desse momento histórico da varíola, ainda que diferente desse momento histórico das políticas sanitaristas de Oswaldo Cruz, na sociedade contemporânea, no Brasil do século XXI, o comportamento de resistência se reinventa, ele se reitera, ele é retomado com a força da ignorância e de um comportamento absolutamente irresponsável, considerando-se a possibilidade e a probabilidade de que essas doenças ressurjam e, com sorte, apenas adoeçam uma parte da população e, com muito alarme, acabe por dizimá-la. Aí você fez a sua introdução. Nesse sentido, é importante que a ignorância populacional e a omissão governamental sejam debatidas com o firme propósito de que tal reprodução, tal reiteração, tal movimento de circularidade temporal não reproduza, não consagre momentos pandêmicos, momentos de alastração de doenças, como se viu em outros tempos. Um beijo para vocês, a gente se vê, faremos depois outros vídeos e mandem pra gente perguntas e dúvidas. Um beijinho.